E vou passar a palavra ao professor Ricardo, depois o Flávio, ao final, fala. Professor Ricardo. Muito bom dia a todos. Quero agradecer o convite à desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira. Apesar de desembargadora, é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer também ao meu querido amigo Flávio Citro. Flávio sempre foi uma pessoa, em todo o período que eu passei no governo e pós-governo, que sempre inspirou muito a gente, sabe, desembargadora? A gente precisava resolver algum problema denso de natureza processual, de natureza de direito do consumidor. Então, Flávio sempre foi uma pessoa que sempre deu um norte para a gente, sobretudo não só técnico, mas sobretudo um norte ético, né, para todos esses enfrentamentos que a gente teve. E também, Flávio ajudou muito no período que eu tive aqui no Rio, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que recebeu aqui a gente, recebeu os pesquisadores, a gente teve a parceria com a Light, veja aqui o Luiz e o Tiago, recebeu a gente lá, ensinou muito a gente, então quero registrar essa imensa alegria de estar aqui dividindo a mesa com o Flávio. Eu preparei algo muito singelo para a gente poder conversar, né, nessa manhã de hoje. Esse é um tema bastante interessante, é um tema altamente complexo e a gente teve que fazer algumas escolhas. Então, acho que a minha primeira escolha foi centrar um pouco essa discussão em torno do direito do consumidor, que é uma área que eu gosto bastante e tenho estudado bastante ao longo aí de toda a minha vida. Então, nessa minha apresentação, eu não sei se a gente pode talvez apagar a luz aqui para ficar mais claro, só a da frente. Não sei se ajudaria. Acho que é mais essa daqui, ó. Acho que é só essa daqui. Aí, pronto. Deixa eu passar aqui. Pronto. Quando a gente fala em negócios disruptivos, eu acho que uma primeira preocupação que eu tive foi olhar essa palavra disrupção sobre um ponto de vista técnico, acadêmico, né? Embora hoje em dia toda grande inovação que a gente receba a gente chame de disrupção, né, de disrupção, disruptiva, etc., ela tem um conceito muito estrito, né? Então, essa é a primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês. Em 95, os professores Christensen, Raynor e MacDonald, eles cunharam essa expressão para definir muito bem um fenômeno que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, a partir desse conceito é que a gente consegue falar com alguma precisão do que a gente está falando quando a gente fala de disrupção. Acho que a ideia mesmo é a gente fazer essa distinção. Embora tudo a gente chame de disrupção, não é tecnicamente, há uma acuidade. Então, para eles, a disrupção ela tem alguns elementos. O primeiro deles, a gente vai identificar uma disrupção quando a gente estiver falando de uma pequena empresa que detém recursos absolutamente reduzidos e que vão desafiar uma atividade de um mainstream, de uma grande empresa ou de um grande segmento. Então, a primeira ideia do conceito técnico que a gente chama de disrupção, né, é que ela está atrelada a uma pequena empresa. É uma empresa pequenininha, é uma empresa com poucos recursos e que, de alguma maneira, ao longo de todo um processo, no final, ela vai poder desafiar uma grande empresa. Então, ela é algo pequeno, ela não é algo estruturado, não é algo profissional, ele é algo que nasce com muita competência, com muito talento, mas ela nasce numa estrutura muito pequena. O segundo elemento que eles apontam, e esse é um dado interessante, é o foco que essa pequena empresa vai ter, que esse pequeno grupo de pessoas vai ter. Então, eles identificaram que hoje as grandes empresas, elas têm uma complexidade muito grande, né? E certamente elas têm uma fatia desse processo que é extremamente lucrativa, que é onde ela concentra todas as suas forças. Quando ele passa essa ideia, ele vai mostrar mais ou menos o seguinte: uma grande empresa é como se fosse uma grande árvore. Ela olha para
tudo. E ela se senta principalmente naquilo que é lucrativo para ela. Uma empresa disruptiva, ela vai procurar não olhar o todo, mas vai procurar olhar exatamente quais são os pontos em que essa grande empresa deixa de olhar, dada a complexidade, dados os incentivos, ela vai exatamente naquilo que é uma lacuna, naquilo que é algo não perceptível para a grande empresa. Então, ela vai trabalhar sempre nessa lacuna. E essa lacuna é assim por quê? Porque às vezes não é rentável para a empresa não quer olhar, ele é custoso, então ela não está preocupada com isso. Se a gente trouxer aqui um exemplo, né, a gente pensa numa empresa de varejo, por exemplo, né? A gente costuma hoje, olhando para as empresas de varejo, entender que, claro, a venda de produtos é algo importante, mas mais do que a venda de produtos, a venda de serviços financeiros é muito mais rentável do que a venda do próprio produto. Isso ajuda a entender um pouco, por exemplo, a própria qualidade com que a venda é realizada. Então é usual você chegar até dada a complexidade de produtos, mas é usual você chegar numa loja para comprar um produto e o vendedor conhecer muito pouco daquele produto. Às vezes você tem mais conhecimento do produto do que ele. Por quê? Porque não necessariamente o grande objetivo dele é conhecer o produto, conhecer a funcionalidade do produto, saber se o seu perfil se adequa ou não àquele produto. Porque o incentivo está em outras coisas, como, por exemplo, fazer o financiamento, fazer a venda de outros produtos que estão atrelados àquele produto principal. Então, isso é uma ocorrência natural das grandes empresas, do que a gente chama desse mainstream. E aonde vai nascer a figura da disrupção? É exatamente aonde a grande empresa não vê. É pensando exatamente nessa parcela muito específica desse serviço que ela vai entrar. Então, essas duas ideias são centrais. A gente chama de disrupção tecnicamente quando nasce de uma pequena empresa, essa pequena empresa ela não tem tantos recursos assim e ela procura centrar todas as suas forças nas ineficiências daquele produto, daquele serviço colocado ao mainstream. E o terceiro elemento que entra como muita força é que ela faz uma proposta de valor muito interessante. É mais barato. Ela busca preencher essa lacuna com um preço que seja atrativo para o consumidor. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente consegue entender o quarto elemento que para eles é fundamental. Olhando para esse tipo de lacuna, olhando para essa estrutura e olhando para o preço, eles conseguem trazer até aqueles que não são consumidores. Eles mudam o mercado porque eles vão trazer, inclusive, não consumidores, transformando eles em consumidores. Então, esses são os 4 elementos clássicos do que a gente chama de uma disrupção. E é interessante porque ele acaba sendo um processo gradativo. Quando você fala de uma disrupção, ela não é algo que atrai todos os consumidores para aquilo, não. No começo, ao contrário, são pouquíssimos os consumidores que vão participar desse processo. E eles vão participar principalmente pela atratividade, que é o preço e a contrapartida daquele serviço que ele vai receber. E é interessante, porque essa gradatividade vai mostrando que na exata medida que esses consumidores iniciais, eles entram no processo, eles vão abastecendo a empresa, não só de recursos, mas principalmente de informação e conhecimento, e vai fazendo com que a empresa vá melhorando a qualidade do seu serviço, do seu produto, quando então ela está preparada para abarcar os outros consumidores. Então, é interessante que essa disrupção, essa metodologia da disrupção, ela procure sempre um aspecto muito específico. É uma partícula de todo aquele universo que é deixado pelas grandes empresas. Com isso, eu acho que a gente tem muito claro que esse processo, a identificação correta dele, ela é importante. Por quê? Porque é o que, de alguma maneira, assombram as grandes empresas, né? O grande fantasma das grandes empresas é saber identificar quando ela está diante de uma disrupção ou quando ela não está diante. E se ela está diante de uma disrupção, como é que ela vai trabalhar, seja para se somar a ela, seja para adquirir ela, o que é muito usual. Eu acho que essa é uma das grandes questões concorrenciais hoje. Quando a gente olha todas essas startups, todas essas
pequenas disrupções ou grandes disrupções, a gente sempre imagina que elas vão ajudar a mudar o mercado. Isso seria correto se não tivesse acontecendo o que vem acontecendo hoje, que é um problema concorrencial grave, que são as grandes empresas adquirindo todas as pequenas startups com grandes ideias. Então, é algo que o mainstream acabou encontrando um remédio para esse processo. Mas é interessante a ideia do processo. Ela começa pequena, ela começa barata e começa com algumas falhas. Por isso que não atrai todos. Mas na exata medida em que ela vai melhorando, ela consegue atingir a grande massa e aí sim, então, ela vira um grande produto. Essas disrupções são importantes, são extremamente importantes para a sociedade. Porque elas trazem não apenas algo que ficou na sombra, é algo que a grande empresa não vê, mas ela tem a capacidade de mudar o próprio modelo de negócio. É por isso que, de uma certa maneira, quando a gente fala das disrupções, há sempre um interesse público por trás delas, que é o aumento, que é a mudança, não é, do modelo de negócio, é a possibilidade de se trazer melhoria, de se trazer qualidade, de se trazer preço. É por isso que, quando a gente fala de disrupção, a gente tem, digamos assim, uma certa flexibilidade, uma certa tolerância para que ela possa se desenvolver. Mas a gente precisa estar falando exatamente de uma disrupção. Não é uma grande empresa que investe, não é um grande banco, não é uma grande estrutura, é uma pequena empresa. Por ser pequena, ela tem poucos consumidores. Por ter poucos consumidores, a danosidade ou o risco que ela submete também é pequeno. Acho que esse é um elemento central, sobretudo se a gente for fazer um diálogo com o que era a antiga medida provisória da liberdade econômica, hoje a lei da liberdade econômica, que pensa, por exemplo, na figura regulatória do sandbox. Sandbox, o que é, na verdade? É você criar um espaço protegido, é como se fosse uma caixa de areia, onde você deixa as crianças brincarem. Você deixa as crianças brincarem nessa caixa de areia porque você sabe que ela não vai se machucar e também não vai machucar os outros. Então a ideia de ser uma caixa de areia onde você vai ter uma flexibilidade regulatória, onde muitas regras regulatórias vão deixar de incidir naquele momento, mas elas vão deixar de incidir por quê? Porque é um ambiente controlado, porque é uma ideia de uma empresa disruptiva, é uma ideia de pequenos consumidores, de poucas pessoas, de risco reduzido, faz todo sentido. Então, quando a gente olha para uma disrupção, a gente tem bons olhos, a gente procura, inclusive do ponto de vista acadêmico, dizer, se trata de um modelo diferente. Não é uma grande empresa, não é uma grande estrutura, não é uma massa, não são milhões de consumidores, mas a gente está falando de algo muito localizado, muito pequeno, muito incipiente e que traz imensos benefícios para toda a sociedade. É disso que a gente está falando. Então, a disrupção, embora seja utilizada de uma maneira bastante eu diria até massificada ou desgastada, onde tudo é disrupção, esses 3 professores que cunharam essa teoria, eles dizem, olha, a gente precisa olhar com mais cuidado. Nem tudo é disrupção. Inovação tem de quilos, né, aos montes na sociedade. Mas o que a sociedade precisa cuidar e faz sentido que ela cuide, é o que a gente chama de disrupção. É quando você pode inovar e quando você pode trazer grandes benefícios para toda a sociedade. Então, com isso, eu acho que é muito importante nesse nosso diálogo, quando a gente fala de disrupção, é que nem tudo que a gente está vendo aí, inclusive grandes empresas, são disruptivas. A gente diz que elas são, mas elas não são. Lá atrás, lá no processo inicial, até elas poderiam ter começado a ser, mas hoje seguramente não são. Acho que um bom exemplo que a gente tem, que é o que tanto o professor Christensen, como depois o professor Arun Vararajan, da Universidade de Nova York, dão como exemplo, é o Uber. Né? A gente sempre, toda vez que fala de disrupção, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Uber. E eles dizem, não é disrupção, é diferente. O Uber, ele tem inovação, são inovações extraordinárias, mudou muita coisa, mas não confunda, ele não é tecnicamente uma disrupção. Então a gente está falando de categorias completamente diferentes. Disrupção é o pequenininho, é o que começa, é o que é inovador, não machuca porque ele está começando, você tem um trade-off aí muito interessante para o consumidor, ele te entrega alguns resultados, o preço é baixo, a qualidade para alguns pontos é muito alta e para as outras também não é alta, ela é baixa. Mas é algo que não machuca. Diferente de uma grande empresa, diferente de uma grande estrutura com capacidade e com potencial de machucar massas de consumidores. Então,
Eu gosto de fazer essa distinção nesse diálogo porque, geralmente, quando a gente fala de disrupção, a gente tem tolerância, tem flexibilidade, a gente está falando de um outro negócio. A outra são as grandes empresas, são as grandes plataformas, são aquelas que realizam diuturnamente relações de consumo a todo momento e que tem um potencial imenso, grande, de machucar vários consumidores. Por isso, a gente, de novo, mostra que a disrupção original, ela vai estar sempre atrelada a dois mercados. Um é aquele que não existe, é ela que vai criar, porque ela vai entender que aquele consumidor que foi deixado ao largo do processo, porque não era financeiramente interessante para a grande empresa, para ela pode ser, e para ela pode porque ele até era um não consumidor e que pode se tornar, com vários outros não consumidores, um mercado, e é exatamente por essa ponta que ela muda o modelo de negócio. É trazendo quem não era, que passa a ser e passa a ter outros parecidos, é quando ela abre essa nova avenida. E o segundo, geralmente ela vai pegar aquele negócio que era um negócio que não era interessante. Ele servia de base para o lançamento do negócio principal da empresa. Acho que o melhor exemplo é esse do varejo, que é atrair o consumidor para dentro da loja para vender um produto, quando na verdade a alavancagem do produto é muito mais, ela é apenas para alavancar os outros serviços que são vendidos naquele processo. Então, em geral, esses são os nichos, são os mercados que a disrupção trabalha. Um outro dado que é bastante curioso, a gente pegou esse ano do MIT, é algo que foi uma pesquisa longa de mais de 5 anos, onde ele procurou olhar todas as empresas unicórnios nos Estados Unidos. São aquelas empresas que valem mais de $1 bilhão. Essas empresas unicórnios, foi possível notar que elas têm 3 coisas em comum. Então, aonde, em geral, essas disrupções, ou aqui de uma forma mais ampla, a inovação ela acontece. Quais são os 3 elementos que vão demarcar esse processo de inovação? Então, o MIT conseguiu identificar 3 elementos. Primeiro deles, em geral você vai ter a disrupção ou vai ter a inovação em áreas reguladas. Todas as vezes que você falar de áreas reguladas, áreas que detêm uma regulação, um acompanhamento, um monitoramento, um mar de normas, de regras, de regulamentos, é o primeiro alvo dessas empresas. Porque, em geral, aonde você detém um processo muito complexo, um processo muito regulado, é também aonde você encontra as ineficiências. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto que é comum a essas empresas é quando a complexidade ou do seu produto ou do seu serviço ela é tão grande que o consumidor não consegue ou ele tem uma dificuldade de compreender o que é o próprio produto ou o que é o próprio serviço. Então, áreas onde existe uma assimetria de informação brutal. Se o consumidor não entende, se o consumidor tem dificuldade de compreender, é uma área natural para que ocorra inovação, para que ocorra disrupção. E o terceiro ponto em comum é quando há uma tremenda insatisfação de todos os consumidores, quando a experiência do consumidor é ruim. Então a gente olha para esses 3 elementos e a gente de fato consegue identificar nessas grandes empresas, nessas startups que hoje são grandes unicórnios, né? Já foram inclusive vendidas, como elas atuam. Elas procuram um nicho que é um nicho rígido, é um nicho de alguma maneira protegido pela barreira regulatória. Então a regulação ela não só disciplina, mas ela protege, porque ela protege da concorrência, então é um setor protegido. É um setor onde o usuário exerce pouco controle social, porque ele não conhece nem o produto e nem o serviço, ele tem uma dificuldade imensa de entender. E terceiro, ele está insatisfeito. É algo que para ele é muito doloroso. Então quando a gente olha para esses 3 pontos em comum, a gente vê, de outro lado, o benefício que essas empresas podem trazer para o país como um todo. E acho fundamental a gente pontuar, porque eu não sou contra a tecnologia, não sou contra as plataformas, não sou, ao contrário, eu sou sempre a favor. Até porque elas vão mudando toda a sociedade, elas vão mudando as estruturas, elas permitem
eu diria até de um lado, uma parte positiva, né? Elas permitem uma liberdade maior de todos os consumidores, né? E elas permitem essas mudanças do mercado, né? Então, a gente costuma chamar esse novo mercado do mercado da economia compartilhada, onde o uso é muito mais importante do que necessariamente a simples aquisição. Então a gente costuma olhar para setores, e as empresas sabem muito bem disso. Como é que a gente vai mudando, né? A natureza da própria relação de consumo. Hoje, a gente ainda compra um carro, a gente acha que ter um carro ele ainda tem um determinado valor. Mas a gente já começa a olhar para essas gerações futuras, né, ou para essas gerações que estão chegando, que o carro tem uma importância cada vez menor na vida delas. E aí começa a se revelar, na verdade, qual é o ponto central de um carro, que é simplesmente o transporte. Então, hoje a gente fala com as montadoras, vai ficando claro para as montadoras que o futuro não vai ser necessariamente adquirir um carro, mas adquirir o quilômetro rodado. Para você vai ser mais importante ter o acesso à mobilidade do que necessariamente ter a aquisição de um veículo. Então, a gente está mudando um pouco todo o nosso sentido de sociedade. Deixa de ser uma sociedade de compra e venda, passa a ser uma sociedade de uso. E na exata medida em que o modelo econômico ele muda também a maneira pela qual as regras passam a incidir nesse processo. Acho que aqui é um ponto interessante que permite a gente refletir com um pouco mais de profundidade, sobretudo como se dá essa mudança e como ela pode ser executada. Se a gente trabalha numa estrutura positivista, né, a gente vai ter sempre esse fenômeno da aplicação da norma ao caso concreto com exercício de subsunção. Essas normas, elas são normas, em geral, são normas abertas, e esse exercício de subsunção ele vai sempre contar com exercício de discricionariedade. O problema da discricionariedade, ao mesmo tempo que ela é um remédio para se aplicar normas abertas, de outro, ela é um elemento que pode trazer muita insegurança jurídica para todo o processo. O que faz com que a nossa racionalidade e a segurança jurídica como um todo possa ficar, de uma certa maneira, comprometida. Então, o que a gente procura hoje trabalhar é com uma estrutura talvez um pouco mais pós-positivista, mudando um pouco a maneira pela qual a gente olha para a própria norma, para o próprio fenômeno jurídico da concretização do direito. O que muda? Muda um pouco o próprio exercício da discricionariedade. Não é que ele deixa de existir, mas numa estrutura pós-positivista, você trabalha com o texto da lei, ela não é norma, a norma só existe quando ela é concretizada, e o fenômeno da concretização, a gente trabalha numa estrutura, como o Friedrich Miller propõe na teoria estruturante do direito, olhando para a norma apenas como um texto de lei, e o texto de lei compondo um programa normativo. E esse programa normativo sendo em linguagem interpretado pela doutrina, pela jurisprudência, pelo direito estrangeiro, compondo apenas a interpretação possível daquele texto. Aquele texto do programa normativo ele precisa ser concretizado. A concretização é no âmbito normativo. É quando entram os elementos metajurídicos, quando entra as questões econômicas, as questões políticas, as questões sociais. E a metodologia de concretização é uma metodologia onde, a cada passo, a gente chama de baby steps, o concretizador da norma ele vai passando, ele vai construindo a cada elemento que para ele é importante para a concretização desse texto. Então, essa metodologia é diferente, ela ajuda a atualizar o Brasil em pelo menos 100 anos, não é que deixa de ter um exercício discricionário, mas é que ele é revelado de uma outra forma. Como ele passa a ser declarado, não é? Você troca os autores de trás, você tira Kant, tira Kelsen, põe Heidegger, põe Gadamer, você não decide a norma sem valor. Você tem valor quando você decide. O problema é que esse valor, numa estrutura positivista, ele acaba desaparecendo, ou ele fica nas entrelinhas. Num sistema pós-positivista, ele é mais claro, ele é transparente. Permite um controle judicial um pouco mais substantivo das decisões. Tudo isso para dizer, essas inovações precisam ter uma nova leitura.
não só uma nova leitura, mas um método que nos convida a ser diferente, talvez atualizando o direito brasileiro. Então, eu diria, causa um tremendo impacto na sociedade. Esse impacto, ele tem elementos positivos, tem elementos negativos, e a única forma da gente saber se isso vai caminhar ou não é um processo empírico. No processo empírico, eu preciso ter um critério ou um método que me permita identificar quando eu acerto e quando eu erro. Porque se eu não souber quando eu erro, eu vou persistir no erro eternamente, e o Brasil vai andar de lado como andou nesses últimos 10 anos. Por isso que a mudança do método ela é relevante ao lado do próprio conceito que você vai aplicar. Mas muito bem, eu diria, sobretudo, que tanto a disrupção quanto a inovação, elas são importantes, elas vão precisar de uma construção que a sociedade vai realizar, mas que essa construção ela não pode afastar, ela não pode deixar de considerar as regras existentes. E uma delas, sem dúvida alguma, é o Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo são realizadas diuturnamente nessas plataformas, nesses aplicativos, nesses novos sistemas, sejam eles disruptivos ou inovadores, e ambos precisam ter uma aderência a esse processo minimamente legal previsto no Código de Defesa do Consumidor. Eu não vejo nenhuma dificuldade em ter a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a essas plataformas. Sejam elas as de transporte, como Uber, Boozer e todas elas, Cabify, 99, todas elas, eu não tenho dúvidas que há a figura do consumidor, que há a figura do fornecedor, que esse fornecedor ele presta serviço, que o serviço ele é remunerado e que, portanto, ele está diante de uma relação jurídica de consumo. Em estando diante de uma relação jurídica de consumo, também não tenho dúvidas da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. É até curioso em algumas situações, e essas sim, talvez um pouco inovadoras, quando a gente imagina uma primeira situação. O consumidor usa o aplicativo dele do Uber, chama o veículo para ele prestar um serviço. Não há dúvidas que há relação jurídica de consumo. Talvez pudesse ter alguma dúvida numa segunda situação. Quando a gente tem, por exemplo, o motorista do Uber, aquele que vai dedicar, em tese deveria ser assim, parte do seu tempo, né? E toda a ideia, ela nasce da ineficiência, muitas vezes, do tempo do consumidor ou do carro do consumidor, né? Onde ele diz, ele adquiriu um carro, ele tem uma propriedade ela tem um determinado valor, e ele usa esse veículo, eu diria assim, muito pouco, diante de todo o dia que ele teria disponível. Então esses aplicativos, a ideia do Uber, ela nasce como? Dessa ineficiência. Por que eu vou deixar meu carro parado? Por que eu vou ficar parado se eu tenho ambas as possibilidades? A propriedade de um bem que pode ser alocado para trazer algum tipo de renda e o meu tempo que também pode ser alocado para algum tipo de renda. Então, naturalmente, esse processo, originalmente, quando ele nasceu, ele era uma utilização de um tempo ou de uma ineficiência tanto daquele consumidor quanto da propriedade dele. Mas a gente viu que as coisas mudam, né? A sociedade é muito dinâmica. O que era apenas a utilização de uma ineficiência de tempo e propriedade, no caso brasileiro se tornou indiscutivelmente uma forma, eu diria, de atividade econômica. Então, hoje ele tem hoje uma vinculação e uma dependência muito grande do aplicativo, né, para que ele possa então prestar um serviço ou que ele possa então oferir renda. Na exata medida em que a natureza que nasce de uma maneira, mas se transforma em outra, muda também a própria aplicabilidade, a própria concretização do texto de proteção ao consumidor. Porque neste caso, mesmo ele, que em tese seria um fornecedor, se transforma diante das circunstâncias de dependência, diante das circunstâncias de vulnerabilidade, diante das circunstâncias de uso, um próprio consumidor do aplicativo. Então nós temos nessa situação dois consumidores, aquele que é o originalmente consumidor e aquele que não era, mas que com a mudança das circunstâncias, da característica e da relação, também um consumidor diante do aplicativo. Então,
não tenho dúvidas da possibilidade de aplicação, seja em relação ao Uber, seja em relação às outras plataformas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso nos remete, então, a um outro conceito do Código que me parece importante, em sendo uma relação jurídica de consumo, a aplicabilidade do Código. E o Código traz uma característica. Ele é previsto lá no artigo 1º que ele é uma norma de ordem pública. Esse conceito de ordem pública é muito forte, né? Geralmente a gente usa no direito internacional como um limite, né, à atividade legislativa de outros países. Então ele tem um misto de autonomia e soberania dentro dele. Então aqui, quando o legislador declarou que se trata de uma norma de ordem pública, ele estabeleceu uma natureza cogente, uma natureza vinculativa, obrigatória da aplicação do Código. É tão importante essa natureza de ordem pública que mesmo, vejam bem, aquela medida provisória da liberdade econômica, havia uma disposição no texto original do relator que permitia que no processo, por exemplo, regulatório de sandbox, fosse excepcionadas as regras do Código. E foi vetado, porque, evidentemente, seria não só ilegal, como inconstitucional, dado a natureza de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Ele vincula as relações privadas, horizontal, entre consumidores e fornecedores, e, evidentemente, vincula também o próprio Estado. Essa é a natureza de ordem pública prevista na lei e que se trata, portanto, de uma concretização de um direito fundamental previsto ali no artigo 5º, né, da nossa Constituição, no inciso 32. A gente sempre gosta de lembrar que o Código nasce de uma decisão constitucional. Do artigo 5º, 32, como direito e garantia fundamental, onde ele utiliza as seguintes expressões: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. É interessante a locução constitucional porque não remete a uma situação nem de passividade e muito menos de neutralidade do Estado diante da defesa do consumidor. Ele não diz o Estado será neutro diante da defesa do consumidor. Não é essas palavras. O Estado será passivo diante da defesa do... Também não são essas as expressões utilizadas pelo Constituinte. Ele foi categórico. Ele utilizou o comando normativo constitucional absolutamente claro e imperativo ao Estado, dizendo: o Estado promoverá. Há uma exigência que o Estado brasileiro, seja ele o Estado legislativo, o Estado executivo ou o Estado judiciário, que se dê guarida a esse direito fundamental de toda a sociedade brasileira. É por isso que houve um debate durante muitos anos sobre a discussão se seria ou não uma agência reguladora neutra diante dos direitos dos consumidores. Aonde boa parte dos doutrinadores, sem dúvida alguma, reafirmaram a importância da proteção do consumidor como um valor fundamental de toda a sociedade brasileira. Então, o que me parece que nesse processo regulatório, a expressão da ordem pública é uma mera decorrência quase desse direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 32. A gente poderia parar por aí na Constituição, mas tem o 170, inciso 5º, que também diz: a nossa ordem econômica, ela tem como um dos princípios a defesa do consumidor. Então, se de um lado há a livre iniciativa e ela é importante, acho que é uma das atividades mais importantes que uma sociedade pode emprestar. Até no último livro, que foi lançado agora em outubro, o professor Dan Acemoglu, ele cunha uma expressão que é muito valiosa. Ele diz assim: é engraçado, a gente sempre teve a liberdade como algo natural das sociedades modernas, e não é verdade. Na maioria das vezes, mesmo no regime livre, como no caso americano, a liberdade foram janelas, foram momentos excepcionais. Ela não é uma regra. Ao contrário, a gente sempre teve muitas amarras, a gente esteve sempre muito preso aos processos. Então, o exercício da liberdade é algo muito raro. Então, ela é importante, a liberdade? Claro que é.
mas ela tem um limite, e esse limite é a proteção do consumidor. Então a atividade econômica ela é livre, ela tem o direito ao lucro, ela tem o direito ao investimento, é importante. Quem gera empregos, quem gera lucratividade, quem gera riqueza é a sociedade, mas é importante que essa riqueza, essa produção de riqueza, ela seja conforme a defesa do consumidor, e não excluindo ela como um dos seus elementos. Então, eu não tenho dúvida, que as disrupções e inovações estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor. 2, o Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública, em sendo uma norma de ordem pública traz todos os mandamentos constitucionais e, portanto, a gente chega aí a esse terceiro elemento do Código que é importante. O desenvolvimento e a defesa do consumidor caminham juntos, né? Então, aqui tem uma das disposições do Código que é emblemática para isso. Ela é um verdadeiro marco para a gente pensar essa relação entre desenvolvimento e direito do consumidor, que é o artigo 4º, inciso 3º. A gente sempre cita o artigo 4º, inciso 3º, para falar da boa-fé, né? Que é um elemento importante, que foi algo que em 90 foi uma novidade, mas que hoje ela traz também, antes de falar da boa-fé, ela fala desse mandamento, que é uma compatibilização entre o desenvolvimento e a defesa do consumidor. Então, a gente pensa nesse processo de desenvolvimento e o código como sendo não como opostos, mas como algo conjunto. Em outras palavras, é difícil pensar o desenvolvimento sem a proteção do consumidor. São duas coisas que caminham juntas. Quando a gente olha lá atrás, na Declaração de Kennedy, é engraçado, porque na cultura americana da liberdade, da luta pela liberdade, pela não intervenção do Estado, né? Eu sempre lembro, você pegar a Constituição dos Estados Unidos, no formato original dela, são 4 folhas. 3 folhas e meia são para restringir os poderes do Estado. Se você lê detalhadamente. 3 folhas e meia da Constituição. Um terço dela é apenas os direitos fundamentais. Então, mesmo uma sociedade que é avessa à intervenção do Estado, foi lá que nasceu a defesa do consumidor, né? Como a gente conhece hoje pela Declaração de Kennedy. Agora, quando Kennedy declarou os direitos dos consumidores, tinha um lado que era a proteção dos direitos fundamentais, os direitos individuais, os direitos coletivos, mas ele tinha um outro propósito também, porque ele passou a compreender que sem esse limite à atividade econômica, você não promove nem a qualidade nem o próprio desenvolvimento. Acho que tem 2 exemplos que são muito simples. O primeiro você não concorre com quem engana, com quem mente. Então esse é um primeiro pressuposto. Na hora que você estabelece regras de proteção ao consumidor que impede, por exemplo, a enganosidade, você favorece o consumidor, mas favorece inclusive aqueles que concorrem de uma maneira leal. Porque aquele que mente, aquele que faz uma publicidade e não entrega aquilo que está prometendo, ele vai lesar o consumidor com toda certeza, que vai pagar e não vai receber. Mas ele vai lesar também o concorrente. Ele vai tirar o cliente do concorrente e esse pouco vai poder fazer. Por quê? Aquele que está atraindo não vai entregar de qualquer maneira. Então, a gente vai olhando como esse primeiro elemento importante para o próprio desenvolvimento. E o segundo elemento, se aquele que engana, ele continua no mercado, ele continua vendendo, ele vai produzir um efeito muito perverso para o seu concorrente. Porque ele vai começar a perder consumidores para aquele que está mentindo, para aquele que está vendendo de uma forma enganosa. Então ele, que é o concorrente, vai ter 2 alternativas. Ou ele passa também a mentir para manter a concorrência, ou ele não mente e perde clientes e tem um caminho muito, muito ruim como horizonte. Então, essa contaminação do descumprimento de regras, ou de enganosidades, ou de abusividades, elas estão diretamente atreladas ao próprio desenvolvimento. Então, acho que essa dimensão é importante. No Brasil, a gente se acostumou muito, e está correto, de olhar a dimensão individual do direito do consumidor. Mas ela é vital para o desenvolvimento quando a gente traz a dimensão coletiva. Sem regras, a gente caminha para um processo muito ruim. Não de desenvolvimento, mas eu diria de concentração, de abuso, de excesso, de uma
perda de civilidade muito grande. Então, acho que essa ideia do direito do consumidor, ao mesmo tempo como proteção individual, mas proteção coletiva, e o coletivo como desenvolvimento, me parece fundamental. Agora, em 2015, as diretrizes das Nações Unidas foram reformuladas e uma ênfase que se deu agora nessa última reformulação foi trazer para o direito do consumidor a proteção individual, mas também a proteção coletiva e do próprio desenvolvimento. Então, quando você coíbe uma plataforma que comete abusos, né, que vende e não entrega, que diz que o produto tem as características e não tem, quando passa uma percepção de confiança que não é verdadeira, e você pune essa plataforma, você não está tutelando apenas o consumidor individualmente, mas você está tutelando toda a sociedade que concorre com ela. Porque na exata medida em que ela pode mentir e não entregar, e mentir e entregar coisas diferentes do que ela está se comprometendo, você está prejudicando todos os demais concorrentes, você está tirando clientes desse fornecedor que está agindo corretamente, e você prejudica, portanto, toda a sociedade. A tutela e a dimensão, ela é coletiva e depois ela é individual. Então, acho que é muito importante acentuar esses elementos. Então, para mim fica claro, né, que não há compatibilização quando você suprime direitos. E você suprime direitos, sobretudo, aqueles direitos que são reconhecidos como básicos do consumidor, lá no artigo 6º. Acho que a gente precisa ter um cuidado, uma cautela, um carinho maior com aquilo que está no artigo 6º, porque é o mínimo que os consumidores têm. Então, se você suprime o mínimo, a gente está falando necessariamente aí, não de compatibilização, mas de supressão de direitos. E aqui me parece que a gente terá um tremendo problema, uma tremenda ilegalidade. Então, eu diria que um dos direitos básicos que o consumidor tem é a informação, né? Então, não há compatibilização quando uma empresa disruptiva, quando uma empresa inovadora suprime a informação do consumidor. A informação tem que existir, ela tem que estar presente em toda a sua dimensão. Está lá no artigo 6º, inciso 3º, o direito à informação. Agora notem, quando a gente fala de informação, tem uma coisa que os portugueses falam, desembargadora, que é muito certo, mais é menos. Muita informação é nenhuma informação, né? Eu lembro que o professor Antônio Pinto Monteiro veio quando o código tinha 5 anos de vigência. Ele veio lá de Portugal e num congresso lá no Rio Grande do Sul, ele disse, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque muita informação é prejudicial para o consumidor, é muito prejudicial, né? Então, quando a gente pensa na informação, a gente tem que entender o propósito dela. A informação não é um direito per se. Eu informo porque está na lei. Não é isso. A informação, ela tem uma natureza instrumental. Ela instrumentaliza o exercício de outro direito. E no caso do Código, são 3 os direitos que ela vai tutelar. Primeiro, eu informo, por quê? Porque eu vou tutelar o direito à saúde e à segurança que o consumidor tem. Então, um exemplo mais banal é quando você pega um produto tem data de validade. Você informa a data de validade porque é como o consumidor pode... Lembra que a informação é sempre uma autotutela. É quando ele próprio pode se proteger. Você informa a data de validade, por quê? Porque o consumidor pode proteger a sua saúde. Agora, note que a informação da saúde e da segurança. A segurança é tanto a física, a incolumidade física, a integridade do consumidor e também a segurança patrimonial. Ora, se a lei não faz a distinção entre se é físico ou patrimonial, significa que valem as duas. Não cabe ao intérprete fazer algo que o legislador não fez, ainda mais para excluir um direito. Então a informação, ela tutela a segurança, inclusive a patrimonial. E essas informações precisam estar presentes nas plataformas, nos aplicativos. Por quê? Porque faz parte do direito do consumidor, o exercício da liberdade, ter a informação para que ele possa escolher. Então, informação é um elemento importante. Eu informo para tutelar a saúde e a segurança. O outro exemplo, eu informo para proteção econômica. Então, o consumidor precisa ter a informação para que ele possa se proteger economicamente. O exemplo trivial que a gente dá é quando o consumidor vai
num shopping center e vê os produtos expostos em vitrines. Quando você oferta para o consumidor em vitrines, ele tem que ter ali a informação do preço. Por quê? Porque cabe a ele, consumidor, saber se o preço é atrativo em relação ao produto, se ele vai ou não entrar na loja. Se ele se sentir atraído, ele entra na loja e faz a compra. Mas sem a informação, ele não consegue ter a proteção do seu interesse econômico. Eu acho isso interessante quando a gente olha hoje para o comércio eletrônico em geral, se essa informação ela é realmente adequada. Então eu me lembro uma vez, Flávio, que a Luciana Casimiro, do Globo, fez uma pesquisa sobre a venda de milhagens, né? É curioso, de novo, como essas inovações elas acontecem. Hoje você nota que a empresa de milhagem vale mais que a própria companhia aérea. É curioso, né? Aquela que faz o transporte, porque ela acaba financiarizando e, na verdade, tem um potencial econômico muito maior. Mas vejam que curioso a informação aplicada a essas plataformas de venda de passagens aéreas, especificamente de milhagens. Ele faz um anúncio te convencendo que comprar milhagem é um bom negócio, que você vai viajar mais barato do que a compra da passagem. É verdadeiro? Em várias situações, sim, é verdadeiro. Mas em várias outras situações, a passagem é mais barata do que a compra da milhagem. Então é impressionante como a informação ela é relevante, porque ela impacta o consumidor. O Daniel Kahneman fez uma pesquisa, foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e olha que curioso, em 95% nós decidimos no automático. Em 95% das vezes que nós tomamos a nossa decisão, nós tomamos automaticamente. É o nosso sistema que economiza energia do cérebro, de pensar, e a gente automatiza as decisões. 95%. Dessas 95% das decisões automatizadas, no automático que a gente toma todos os dias, 70% são motivadas por relações emocionais. A emoção é um gatilho muito poderoso, porque em 70% é ela que determina 95% das nossas decisões. Quando a gente olha uma venda de milhagem, a gente olha primeiro a praia, se imagina nela, na praia, para depois tomar a decisão. E se é barato, por que não? É o contrato automatizado. Vocês imaginam o tamanho do desafio da informação, coitada, sozinha, para combater 95% das nossas decisões automatizadas, sendo que 70% tem gatilhos emocionais extremamente poderosos. Agora imagina ainda quando essa informação ela é enganosa, quando ela não é verdadeira, quando ela não é clara, quando ela não é precisa. É a informação que compromete a minha proteção econômica. É absolutamente visível. O terceiro direito que a informação tutela é a liberdade de escolha. Então a gente sempre dá como exemplo a pessoa que tem uma determinada religião onde ela não come carne de porco. Ela não vai morrer se ela comer carne de porco, então não tem a ver com saúde e segurança. Ela não vai ficar mais pobre, então também não tem a ver com a proteção econômica, mas tem a ver com uma crença dela, e ela precisa ser respeitada. Então você precisa colocar a informação de maneira adequada para que você tenha informação e exerça a sua liberdade. Então é por isso que a informação ele é um direito básico, é mínimo. E ele só é mínimo porque ele instrumentaliza esses 3 outros direitos: saúde e segurança, proteção econômica e liberdade de escolha. É por isso que compatibilizar o desenvolvimento, a inovação e a disrupção não pode significar suprimir o direito à informação. Porque a regra do jogo não fica equilibrada, não fica um fair play. Não é legal, não é bacana. E é evidente que isso compromete o desenvolvimento. O segundo direito básico, ele é curioso. Ele está previsto no artigo 6º, inciso 6º. O professor Nelson Neri Júnior, ele diz que ali, no artigo 6º, inciso 6º, é onde está materializado o princípio da restitutio in integrum, a regra da responsabilidade objetiva do Código. É verdade.
Porque ali é que ele assegura como direito básico a todos os consumidores, e ele qualifica uma efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos. É um direito básico. Por isso, todo e qualquer aplicativo, toda e qualquer inovação, toda e qualquer plataforma que suprima esse direito básico é gravíssimo. E são dois os direitos. É tanto a reparação, que precisa ser efetiva, então é evidente que toda reparação tabelada, ela pode fazer sentido do ponto de vista econômico, que ela racionaliza. Mas ela é extremamente violenta e ela agride o direito básico do consumidor, que é uma efetiva reparação. É exatamente na proporção daquilo que ele perdeu. Seria uma opção econômica, seria uma racionalidade econômica aplicável se não existisse um limite legal que, além de ser uma norma de ordem pública, vem previsto na Carta Constitucional. O direito a que o consumidor faz jus não é a qualquer reparação, mas ela precisa ser efetiva. Não se trata nem de um exercício interpretativo, porque se trata de uma disposição expressa da lei. Acordo, disposição econômica, disponibilidade econômica, o consumidor pode. Acordo ele pode fazer da maneira que ele quiser. Agora, se ele exigir o cumprimento da lei, o que está previsto, a previsão é a efetiva reparação. Agora notem, cada vez mais esse regime de reparação ele está diretamente relacionado com o direito à prevenção. Porque o direito básico não é pague o que ele sofreu de danos. Não é isso. A regulação que se tem, e essa é a nova leitura do regime de responsabilidade, é a regulação do risco na sociedade. É por isso que a reparação de danos ela está diretamente vinculada à prevenção. Ela tem que representar um estímulo suficiente para que a conduta seja alterada, ela seja transformada. Então, desestímulo à prática ilícita. É um desestímulo, é um efeito que a gente chama de dissuasório. Ele tem que produzir, porque senão a gente nega vigência à disposição expressa do artigo 6º, inciso 6º, um direito que é básico, mínimo do consumidor. Então, esse é o segundo elemento que não pode haver supressão. E a gente tem uma preocupação, vou mergulhar um pouco mais daqui a pouco, sobre essa supressão desse regime de reparação, sobretudo nos aplicativos. Terceiro elemento é evidente. É a proteção contra práticas comerciais abusivas, contra condutas excessivas. Eu acho que passa pela cabeça de todo mundo algo que até o Flávio estava dando um exemplo, né? Vamos aqui pegar o Airbnb, né? Uma situação onde o consumidor ele diz, olha, eu vou procurar uma alternativa mais econômica para a minha viagem. Então, ao invés de eu entrar no site e alugar um quarto de hotel, eu vou alugar a casa de alguém, um apartamento de alguém, vou alugar um quarto. Às vezes é até mais simples, né? Às vezes diz, não vou ficar numa pousada, não vou ficar no albergue, eu vou alugar um quarto. É evidente que o preço, né, faz parte de todo o processo. Tem riscos ali? Claro que tem, né? A vida é dura, não tem almoço grátis. O dinheiro ele é uma representação. Então é evidente que esse consumidor, quando ele aluga um quarto, ele pode ter riscos? Pode. Mas está no preço? Algumas coisas estão no preço. Pode ser que o quarto não seja tão confortável assim? Pode ser. Pode ser que a limpeza não seja tão adequada assim? Pode ser. Ele não contratou um hotel. É diferente. Eu tenho obrigações diferentes. Pode ser que isso esteja no preço. O que não está no preço? Seguramente uma prática abusiva. Uma enganosidade. Não está no preço. Não está no preço de ninguém. Nem de quem aluga um quarto, aluga uma rede para dormir, até aquele que aluga um apartamento inteiro numa localidade, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Pronto.
Não está no preço. Porque a prática abusiva é indiscutivelmente uma lesão a toda a sociedade. E não pode ser admitida. Seja para o pequeno, grande, não importa. Por quê? Porque é um abuso, é uma ilegalidade. E é uma ilegalidade que tem uma dimensão individual e coletiva. Não dá. Não dá para se cometer práticas comerciais abusivas. Como não dá também, num outro caso, numa plataforma vender produtos piratas. Não dá. É ilegal. A admitir esse tipo de evento, a gente acaba premiando, não é, os dois grandes efeitos que comprometem todo e qualquer desenvolvimento, que é uma competitividade desleal e é uma prática de ilícitos. Então, é algo que não se transige. Eu não tenho dúvidas nenhuma que práticas abusivas não são compatíveis com qualquer tipo de desenvolvimento e, portanto, não devem ser suprimidas em qualquer tipo de inovação ou disrupção. Está no pacote pagar mais barato e não ter ali a cama mais agradável para você deitar. Está no pacote. Não está no pacote é ele te dizer que a cama é 5 estrelas de frente para o mar, quando o mar está a 15 quilômetros de distância. Então, não dá. São coisas diferentes. E por último, acho que é algo que é importante, e o endereço não é só a facilitação do acesso judicial, mas é a facilitação do direito de qualquer forma, inclusive pelo próprio fornecedor. Porque sem um canal de comunicação, sem um canal de relacionamento, eu estou suprimindo algo que é muito, mas muito importante para todo e qualquer consumidor e cidadão, que é a possibilidade de comunicação e exercício de direitos. Toda e qualquer forma de supressão, de facilitação de direitos é extremamente grave. Ele ofende um direito mínimo, elementar dos consumidores. É possível que a gente tenha uma flexibilidade em relação a conforto, em relação à experiência, não é? Você pode comer um bolo de chocolate com parafina ou pode comer com cacau de verdade, que são coisas completamente diferentes, né? Mas ambos, se tiverem ali um pouquinho de chocolate, ele é até admissível, né? Você está no pacote. O que não está no pacote é você ser enganado, não está no pacote é suprimir a possibilidade de você reclamar. Toda e qualquer forma de impedimento, bloqueio, barreiras são extremamente desleais e ofensivas aos consumidores. Então, não consigo conceber uma compatibilização sobre esses direitos. Então, eu diria, e isso me preocupa, eu vejo muitas plataformas que não permitem um atendimento ao consumidor. Quando ela não permite o atendimento ao consumidor, quando ela não tem um sistema de atendimento, de diálogo, de interatividade com esses consumidores, ela está violando 3 direitos básicos. O primeiro, da informação, que é o mais evidente. Embora isso elas possam mitigar, diz, não, mas informação tem, tá bom, mas aí fica faltando os outros 2. Eu preciso do canal, porque sem o canal, sem o atendimento, como é que eu exerço a minha reparação? Como é que eu exerço a minha prevenção? Eu estou suprimindo, eu estou retirando do consumidor esse direito básico. E como é que eu posso facilitar a minha defesa? O caminho judicial não é o primeiro caminho, nem no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Ele não pode ser o primeiro caminho. O primeiro caminho natural para todos os consumidores, e é ele que deve assumir a responsabilidade, porque faz parte do modelo de negócio, segundo a nossa lei, é aquele que é o fornecedor. Aquele que comercializa é que tem que atender o seu consumidor, ele tem que estar aberto, ele tem que dialogar. Não, ele não pode usar a tecnologia para fugir do atendimento. Não, não pode, é desleal, é ilegal, é abusivo, é excessivo. A tecnologia vem para facilitar, não para se esconder, não para retirar algo que é natural ao processo de atendimento. Você quer vender no mercado de consumo, você quer prestar serviço, comercializar produtos, é essencial que você tenha um canal de comunicação. É essencial que você tenha um atendimento. A supressão não é que é grave, é gravíssima, porque prejudica individualmente os consumidores e onera toda a sociedade quando ela, através do Estado, faz o atendimento a esses consumidores.
E a gente vai chegar naquela irracionalidade de um problema que custa R$50, R$20, nós gastarmos R$3.000 para resolver um problema de R$20. É uma irracionalidade brutal. É evidente que esse custo de atendimento ela é transferido para o Estado. E só há dois caminhos para isso. Ou ela cessa, ou simplesmente o Estado tributa e cobra por a prestação ou pelo custo desse serviço. O que não pode é que esse custo seja transferido a toda a sociedade brasileira. Eu não vi o dado atualizado que saiu essa semana do POF, né, da pesquisa de orçamento familiar. Mas até o POF anterior, 2018, o Renato Meireles, da Locomotiva, fez uma mensuração e disse: quanto ganha? Até quanto ganha 50% da população brasileira? Metade dos brasileiros, somos 200 milhões, 100 milhões de brasileiros. 100 milhões de brasileiros ganham até quanto por mês? Renda familiar significa ele, a mulher, o avô que mora junto e tem a pensão, até se o cachorro tiver alguma coisa, é o familiar, todo mundo. R$2.300. Em qualquer pesquisa que você faça, peguei um da revista Exame, que saiu em abril de 2019. Uma cesta básica mínima, para a pessoa viver com dignidade mínima, dá R$4.000. Então a gente está falando que 100 milhões de brasileiros ganham a metade do necessário para ter uma vida minimamente digna. Agora você imagina eles custeando uma empresa de tecnologia que se recusa a fazer o atendimento. Isso tem nome. Isso chama transferência de renda e concentração de riqueza. Profundamente injusta no nosso país. Mesmo num sistema capitalista. O professor Eric Posner veio para o Rio de Janeiro. Escreveu um livro. Porque ele disse, eu fiquei impressionado. Primeiro, uma das cidades mais belas do mundo. O Rio de Janeiro está entre as 3 cidades mais belas do mundo. Não tem geografia, não tem nada parecido como o Rio de Janeiro. É uma das 3 cidades mais lindas do planeta. Não tem. Mas o que incomodou ele? A profunda desigualdade e distribuição de riqueza. E aonde ela se dá? Ela não se dá apenas em grandes processos. Ela se dá exatamente em situações corriqueiras como essa. Eu não atendo, jogo para o Estado. O que eu estou fazendo? Me apropriando de riquezas, concentrando. Não faz parte do jogo. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Por que aqui vai ser? Né? Então, que lesa no atacado, indeniza no varejo. é isso. Lesa no atacado, indeniza no varejo. E ainda se apropria do custo dessa indenização, porque é para quem conseguir, né, Flávio? É para quem for atrás, para quem for persistente. Uma vez no projeto Light, né, Luiz, a gente fez uma pesquisa de consumidores, Rio e São Paulo. Eu sei que eu posso interromper. Claro. O perfil de demanda mudou drasticamente. Né? Quando eu comecei na magistratura, em 1996, era raro o consumidor que tinha mais do que um processo. Hoje, na turma recursal, você verifica que a média é de 4, 5 processos por consumidor. Quando você faz a pesquisa, agora tem consumidores que têm 300 processos. Um consumidor. Impressionante. Mas, Flávio... Tinha que ser estudado, né, sociologicamente, porque isso, né, indica, como o Mário fala, né, que a gente parte da premissa de que o consumidor é informado, se tem 100 milhões de processos, que a gente estaria dando acesso à justiça a todo mundo. Não, a gente está dando acesso aos mesmos. As mesmas pessoas estão usando a justiça, né, para fins que às vezes não são corretos. É verdade, o que eu estava me lembrando é de uma experiência desembargadora que só o Rio tem, que é extraordinário, que é o top 30. É extraordinário, é um exemplo para o Brasil. Todas as vezes que a gente viaja, a gente leva o top 30. Das empresas mais reclamadas. Por quê? Porque é um tremendo indicador para a sociedade, para as empresas, do que pode melhorar, do que pode fazer. Porque esse é um incentivo, ele vai mostrando um pouco em que medida a gente pode melhorar esse processo. Né? É uma régua importante. O que a gente não mede, a gente não administra. E a gente não administra conflitos sem medir. Então acho que essa é uma medida extremamente importante. Então, passando aqui... As pessoas não sabem, não foi retirado do site. Foi retirado? Foi retirado?
Por quê? Motivo? Claro, questionou, os números estavam sendo exibidos, talvez por alguma inconsistência da própria informática do tribunal, se é que é verdade, ao invés de corrigirem a inconsistência, tiraram do ar. Não? Mas vai voltar. Espero que sim. Bem, é um exemplo extraordinário. A gente usou, sempre usou, inspirou o Gov. A ideia do Gov veio um pouco dessa mensuração que é feita, né? Que é pública, que é o controle social, cria um incentivo para as empresas, né? Quando a gente fala de atendimento, só para deixar um pouco... Você ia falar eu te interrompi, do projeto da FGV Collide, você ia falar dele. Quando a gente mediu o perfil do consumidor, né, a gente fez Rio e fez São Paulo, né? É curioso, porque a maioria dos consumidores, Flávio, mas eu falo isso com muita tristeza, depende muito do valor para saber se ele reclama ou não. No próprio PROCON. E depende muito também se ele vai até a justiça. Então, depende muito do valor. O que eu vi da maioria dos consumidores, assim, a gente fica triste. Que de cada 10, 8 dizia, deixa para lá. Então dizia, eu comprei um celular, paguei... Assim, consumidor brasileiro não compra celular de 5 mil reais, não é isso. Ele compra um celular de 600, 700 reais e a cada 6 meses ele troca. Aí você pergunta para ele, se quebrar seu celular, o que você faz? Ele diz, eu trabalho mais e compro outro. Você não vai reclamar? Não dá. Não dá tempo, eu não tenho tempo, não vale a pena. E deixa para lá. Eu estou falando de um aparelho de 400 reais, de 600 reais. Né? Se ele comprou numa loja, ele deve ter pagado 3 mil reais em 48 meses, né? Quase o financiamento de uma casa. Né? Então, enfim. Quando a gente fala de atendimento, só para deixar claro, então, informar é parte do atendimento, mas atendimento é mais, né, do que só informar. Então tem que ter interatividade, tem que ter comunicação. Só para deixar claro. Comunicação, eu tenho alguém que emite algo, uma mensagem, eu tenho alguém que recebe a mensagem, eu tenho interatividade. Se não for isso, não tem atendimento. Outro ponto que eu quero estressar aqui, eu já quero concluir já para a gente debater um pouco, é a questão da prevenção e da reparação. Né? Então, esse é um pressuposto básico. E o que mais me preocupa em relação à prevenção é... Nós vivemos numa sociedade complexa. É uma sociedade de riscos. Os europeus chamam isso de danosidade coletiva. Sempre vai acontecer um dano. O nosso problema é, se eu sei que ele acontece, se ele é identificado, por que eu deixo acontecer de novo? Se eu machuco uma pessoa e eu sei que vai acontecer, por que eu vou fazer de novo? Porque o direito à prevenção, minimamente, ele exige um bloqueio dessa situação. Pode até acontecer outro dano, mas não pode ser o mesmo. Se eu sei que há, por exemplo, que eu sei que é um problema hoje e precisa ser endereçado. Se eu estou facilitando a clonagem de cartões, eu preciso tomar uma providência. Eu preciso endereçar. Me assusta muito saber que a empresa sabe, tem a informação de que isso aconteça, rotineiramente, reiteradamente, e não adota nenhuma providência para impedir, alterar ou impedir esta prática. Quando a gente olha no processo de criação do código, teve um debate grande, né, sobre o regime de responsabilidade. Uma coisa
Eu sei que o código só trata da responsabilidade subjetiva em uma hipótese, né, que é o 14, parágrafo 4º, que é no caso de defeito, casos graves do profissional liberal. Então só tem essa hipótese, o resto é todo objetivo. Então a gente nem faz esse debate. Não precisa fazer, porque a responsabilidade é objetiva. Mas uma coisa é o evento acontecer em razão da culpa, da negligência, da imprudência ou da imperícia. A outra é o dolo. E o dolo é quando eu sei que as coisas vão acontecer e eu assumo o risco de deixar elas acontecerem. Se a gente pensar em termos de gravidade, é completamente diferente. Por isso que o direito endereça tanto a reincidência. Ele vê com preocupação. Então a prevenção, ela é, sobretudo, um gatilho de civilidade. Se eu sei que eu vou fazer algo, eu vou machucar a pessoa, talvez pode acontecer uma vez. Mas eu sabendo que isso acontece reiteradas vezes e eu não faço absolutamente nada, eu acho que é gravíssimo. E tem um efeito na sociedade que é muito ruim. A professora Beatriz Sarlo, ela é argentina, e ela viveu muito tempo, ela foi professora de Stanford. Ela se aposentou e veio, mas escreveu um livro chamado assim, Escenas de uma Vida. Então, ela falou assim, que quando ela andava em Buenos Aires, ela viu uma pessoa na rua com um pedinte. E ela falou, nossa, mas como isso me impressionou, como isso me machucou, né? De ver que a gente é incapaz, uma sociedade tão rica, um país com tanta riqueza, de endereçar esse problema. Mas ela continuou. Mas o pior não é ter visto a primeira vez e ter ficado impressionado. O pior é ter visto isto 15 vezes e perder totalmente a sensibilidade sobre o que está acontecendo. E achar que isso é normal. E trazer uma normalidade para algo que não é normal. Aí tem uma pesquisa que uma vez eu li, que é para ver o quanto a gente se acostuma com coisas ruins, com coisas erradas. Aí ele deu um exemplo que é quando você compra uma maçã e tem aquela etiqueta do fabricante. Você vai comer a maçã, lava a maçã, você tem que tirar aquela etiqueta. Não dá trabalho? A primeira vez você não fica chateado? Faça isso 15 vezes. Na 15ª vez você nem lembra mais o que você está fazendo. Você já dá uma mordida, arranca aquela etiqueta e está tudo bem. Porque a gente se acostuma com coisas ruins também. E por que a gente se acostuma? Porque até emocionalmente você precisa se acostumar. Porque senão você não vive. O problema desses regimes, de quando a empresa lesa e lesa sempre, é que também ela se acostuma. E também a gente se acostuma. É como se a gente encontrasse um cadáver na rua. Na primeira vez a gente toma um susto e vai para casa extremamente chocado. Na 20ª vez você olha e fala, por que ele morreu aqui? Ainda está me atrapalhando. Passa por cima com a maior naturalidade do mundo. Só que nesse processo foi embora a nossa civilidade, foi nosso status civitatis, foi tudo embora. Então o problema da lesão reiterada, da falta de prevenção, é isso. Ele desnatura o nosso sentimento de cidadão como sujeito de direitos. É gravíssimo. A gente não olha, mas isso corrói. Isso deteriora. Isso come por dentro. E faz com que a gente se acostume com a lesão e com o que é ruim. Todas as vezes que a gente tem um regime de reparação que atinge a pessoa ou o patrimônio da pessoa de uma forma grave, é evidente que a gente tem um problema. É evidente que o regime de reparação precisa ser rápido. É evidente que ele precisa acontecer. Olha, se tem um dos pontos mais importantes do Código do Consumidor é o regime de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Primeiro, não é uma jabuticaba. A gente vem estudando isso desde a década de 70. O professor Luiz Gastão, pai de Barros Liães, professor titular de Direito Comercial da USP, escreveu o livro Responsabilidade do Fabricante, na década de 70, trazendo todo o apanhado da evolução da jurisprudência norte-americana. Depois, quando a gente começou a elaborar o código, a gente trouxe do modelo europeu. Nosso regime de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço vem do modelo europeu.
E são casos graves. É um regime de responsabilidade diferente do vício para casos graves. Casos que o dano vai além do próprio produto, além do próprio serviço. Então, esse sistema ele se ancora em 3 elementos. Primeiro, precisa ter dano, né? Sem dano não tem regime de responsabilidade. Esse dano precisa ter um nexo de causalidade, precisa ter uma causa imediata decorrente de um ato ilícito. O ato ilícito é defeito. O legislador nosso foi precioso, contou com a experiência europeia para definir o que é defeito. O que é defeito? Imagina ter que definir defeito numa variedade de produtos tão grande ou de serviços tão amplo no mercado de consumo. É difícil, né? Pode ser de uma xícara, pode ser do café, pode ser da colherzinha que tem excesso de plástico. O plástico, inclusive, é acumulativo no nosso organismo, né? Pode ser do açúcar. Tem tantas as possibilidades, não dá. Então, ele foi muito, muito preciso. O que é o defeito? O defeito ele está ancorado na legítima expectativa de segurança do consumidor. Quando você frustra a expectativa de segurança, você tem defeito. Agora, qual que é a sua legítima expectativa de segurança? Não está no artigo 12, não está no artigo 14, está no artigo 8º, que é o dever geral de segurança. E o legislador foi tão preciso que ele disse assim: qual é a regra geral do direito brasileiro em relação a produtos e serviços colocados no mercado de consumo? A regra geral. Não é você não vai provocar danos nos consumidores. Não é essa a regra. A regra é você não acarretará riscos à saúde e à segurança do consumidor. O primeiro endereçamento é em relação ao risco, ele dá um passo para trás. Essa é a regra geral. Todo aquele que coloca um produto ou um serviço no mercado de consumo não pode acarretar riscos à saúde ou à segurança do consumidor. Essa é a regra geral. Agora, é evidente, no mercado de consumo, o risco é natural. Então, ele criou uma exceção. Mas veja bem, eu tenho regra geral. E eu tenho a exceção, que é estrita. Qual é a exceção? O código diz: eu admito risco quando ele tiver 2 características. Primeiro, ele for previsível. Porque é evidente, se o risco é previsível, o consumidor pode se proteger. Então a previsibilidade é um elemento. O segundo elemento tem que ser normal, tem que ser da natureza ou da composição do produto, da característica do serviço ou da fruição dele. O risco só é admissível no mercado de consumo se ele for normal e se ele for previsível. Uma faca tem que cortar. É normal e previsível que ela corte. Um veneno precisa ser tóxico, é natural, ele precisa. A gasolina precisa, é normal e previsível. Agora, não é normal e previsível você ter um celular e ele explodir, ele pegar fogo. Não é normal e previsível você ter um serviço, né, onde você coloque os seus dados e os seus dados sejam furtados. Não é normal e nem previsível que seja isso. Você não contrata um serviço dizendo: vou esperar que meus dados sejam furtados, que os meus dados sejam utilizados. Que eu saiba, ninguém contrata um serviço e nem a gente acha que isso é normal. Ora, se não é normal, é objetivo, eu tenho um defeito. Ora, se eu tenho um defeito e ele causa um dano, se impõe um regime de reparação. Mais do que reparação, se aconteceu uma vez, aconteceu. Ele tem uma dimensão. Se acontece sempre, se ele é reiterado, se eu já sei que ele acontece, é outro. Inclusive isso, por si só, já caracteriza o defeito. Se eu continuo a prestar o serviço, sabendo que ele dá problema, sabendo que ele machuca as pessoas, sabendo que está errado, é evidente. E você não fez nada, você tem que adotar alguma providência. Porque por si só isso qualifica um defeito. Aliás, é uma das características. Está no 12, parágrafo 1º, inciso 3º. O precedente à época fixa a qualidade do defeito. A primeira vez você fica em dúvida. Mas a segunda, a terceira, a 20ª, não é mais. Não é dúvida nenhuma. Não é culpa, é dolo. Pelo menos eventual. Por isso que a gente diz que o regime de responsabilidade é regulação de risco. É o quanto de risco eu quero correr na sociedade. Qual o nosso maior risco? É a normalidade do dano. É a normalidade da ausência de direitos. É achar que a vida está ruim e que é assim mesmo e está tudo bem e não pode ser diferente.
se eu posso evitar que as pessoas se machuquem, é mais do que uma obrigação legal, é um compromisso moral com a sociedade. Né? Eu me incomodo profundamente quando eu vejo alguém utilizando mal o espaço público. Né? Eu tenho um cachorro. Todo dia saio com o meu cachorro. Eu vejo um monte de gente sair com o cachorro e o cachorro às vezes faz as necessidades no meio da rua. E deixa, porque a rua é de ninguém. Está errado, a rua não é de ninguém, a rua é de todos nós. Eu vejo um carro estacionado mal. Toda semana eu ligo para o Detran porque alguém estaciona o carro errado na quadra. Eu moro em Brasília, na quadra da minha rua. Dá trabalho? Dá, mas cidadania é isso. Ele exige de todos nós uma eterna vigilância. Não é que eu durmo com vontade de ser cidadão, de estar num país civilizado, que amanhã eu acordo num país civilizado só porque eu tenho vontade. Isso demanda sacrifício, demanda vigilância, demanda persistência, demanda a participação. A gente não constrói uma nação só com vontade, a gente constrói uma nação com coragem, com atitude, com o dia a dia que dá trabalho, que não é fácil. E a gente constrói uma nação avaliando o tamanho do risco que a gente quer ter. O tamanho da normalidade do risco que a gente quer viver. Não é o outro. Né? Esses dias, Flávio, eu estava com os PROCONs. Agora eu não me lembro se era no Espírito Santo ou no Rio Grande do Sul, mas veio um PROCON e me disse: puxa vida, né? O STJ está decidindo tão contra o consumidor, né? Precisam fazer alguma coisa, porque o problema do direito do consumidor agora virou o STJ. Eu disse: gente, espera um pouquinho, vamos conversar, né? É uma verdade, mas... Não, mas assim, toda a culpa é do STJ? Assim, tudo que está acontecendo no direito do consumidor é o problema do STJ? Ou será que dá para pensar um pouquinho mais nisso? Né? Será que a gente não tem a nossa parcela de responsabilidade? Né? Então, essas coisas a gente precisa parar para pensar. Né? E eu dei um exemplo para eles, que foi o exemplo de uma financeira que cobra 1000% de taxa de juros por mês. Não, por mês não, por ano, do consumidor. A gente pode achar que é uma normalidade. É o cadáver que está na rua, a gente vai passando e acha que é normal. Agora, nem traficante cobra 1000%. Nem o crime organizado cobra 1000%. Nem país em situação de guerra conflagrada cobra 1000% de taxa de juros. Como é que a gente acha que isso é normal no Brasil? Você acha que esse é um problema do STJ ou é um problema seu, no seu PROCON? Porque se você admitir isso lá no seu dia a dia, que direito você tem de comentar do outro? Acho importante que a gente faça o nosso papel. Cada um o seu papel. Porque não dá para falar do outro, porque o outro é sempre o outro. O Estado é o outro. Quando na verdade o Estado somos nós. A empresa não é o outro, a empresa somos nós, ou como consumidores ou como fornecedores. Mas eu não tenho dúvida que quando a gente discute responsabilidade é o nível de cidadania que a gente quer para o nosso país. A gente quer mais alto, quer mais baixo? Tá bom, vai baixar mais? Não tem certo e errado. Só tem uma constatação de uma realidade. Né? Porque ele continua fazendo, nada acontece. Qual o sinal que a gente dá? A gente sempre diz para o fornecedor, né? Se você faz a coisa errada e não acontece nada, a gente está dizendo, tá tudo bem, pisa no acelerador, continua. Pode. Ele cobra 1000%. Ninguém fala nada, ninguém abre o processo, autua, multa, tá tudo certo. O que a gente está dizendo para ele? Tá certo, cobra, vai lá. Ele lesou o consumidor, o sistema dele é falho. Ele admite que um cartão clonado, dados clonados, furto de identidade, seja utilizado na página dele, não acontece nada. O que a gente está dizendo para ele? Continua, tá tudo bem. A gente topa, o país aceita. Depois vai jogar a culpa no STJ lá? O outro? Não funciona. Né? Então, para mim, é muito claro. Sou a favor do desenvolvimento, sou um fã de tecnologia, acho que melhora a vida, acho que aproxima as pessoas, tem todo o lado bom, mas compatibilizar como está na lei não é suprimir. E não é suprimir o que é básico.
Eu não estou nem discutindo coisas sofisticadas, digamos assim, a experiência do... Nada disso, é básico. Estou falando básico, arroz com feijão. Vender aquilo que é certo, cobrar aquilo que é seu, saber que machuca, não machucar mais, coisas básicas, elementares, para qualquer relação. Não precisa nem ser de consumo. Relação pessoal, de civilidade. Isso não dá para suprimir. Não dá para jogar a fantasia da tecnologia, não dá para jogar a complexidade do programa para dizer que isso é possível, né? Notem uma coisa, por último. O Lawrence Lessig, ele escreveu um livro que foi muito famoso na década de 90, que é muito importante. Ele diz, olha, os programas de computadores têm algo que é muito poderoso, que é a autoexecutoriedade. Mais do que qualquer ação humana, o programa ele é autoexecutável, porque ele deu o comando e ele executa. Ele não depende de alguém para isso. Ele mesmo tem executoriedade. E aí vem o raciocínio. Por isso, a lei da programação é o código de programação. Ele obedece exatamente aquilo que está no código de programação. E aí cria para a gente um novo mundo que é mais ou menos o seguinte. A materialidade da irregularidade do ilícito está na programação. Ou a programação prevê a forma de atendimento, ou ela é ilícita, ela é ilegal, descumpriu com o código. Entre outros. Prevê o mecanismo de reparação, porque se ele não prevê, não existe. Isso não existe, é ilegal. E se é ilegal, ele está violando o código. Então, são circunstâncias lineares, lógicas, né, que advêm dessa nova estrutura. A programação é a lei, é o código que o computador executa, que os programas executam. Estando na rede, estando aqui, não interessa. É a programação, é a lei que disciplina as relações de alta tecnologia e processamento. Ou é esta programação, este código é compatível com o código que nós temos, ou então a gente está diante de um ilícito, de uma ilegalidade. É um novo mundo para a gente trabalhar, mas fica mais fácil também. A gente sempre pensa em muitas sanções, mas a gente sabe que na tecnologia um dos elementos mais importantes é a confiança. Toda a plataforma, todo o esforço, já que não é real, não é concreto, gira em torno do elemento confiança. E o Código de Defesa do Consumidor tem um elemento muito importante para endereçar os problemas de confiança, que é a contrapropaganda. Então eu diria, a multa é importante, mas se você atingir a confiança da empresa, você está fazendo um ótimo negócio. É uma ótima maneira de delimitar quais são as condutas que podem e que não podem. O que não pode, fazer é contrapropaganda. Você não quer fazer? Você acha que atender não é bom? Então diz isso para o consumidor. Diz que você não vai atender. Diz que você não tem atendimento. Diz que você acha que você é tão competente que você consegue prever todos os problemas e que por isso você não precisa de atendimento. Coloque a prova para o seu consumidor. Declare isso. Declare que o seu sistema não é confiável. Porque ele pode receber um cartão clonado, pode receber um cartão com furto de identidade. Agora, se não fizer isso, o Estado pode impor a você e dizer: você não está fazendo direito, não está protegendo direito os dados do seu consumidor, as informações. Você não está fazendo o atendimento adequado, você não tem sistema de atendimento e deveria ter. Esse mecanismo da contrapropaganda é algo que a gente deixou dormindo no código. Acho que em 23 anos de PROCON, acho que eu apliquei 2 vezes. Deveria ter aplicado mais. E hoje eu acho que é um elemento fundamental, sobretudo nessas plataformas. E por último, eu diria o seguinte: é importante inovação, é importante disrupção, é importante plataformas, tudo isso é importante, mas que eu saiba, elas não são fontes legislativas, não são fontes de criação de direito. Se ela quiser alterar um direito previsto em lei, ela tem que ir para o legislativo, no legislativo ela tem que fazer a alteração. Ela não pode simplesmente implementar um código que suprima o código legal. Ela não pode ter um código em paralelo, não pode ser uma república em paralelo. Não pode haver um descolamento da realidade, da sociedade em que ela é aplicável. E acho que esse é o maior problema que nós temos hoje a enfrentar diante dos programas, das plataformas, das inovações, das disrupções. Elas não podem ser uma fonte legítima de mudança. Elas podem começar, mas vai para o Congresso e altera lá. Esse é o jogo, minimamente, que deveria ser cumprido.
eu acho que, por fim, né, para a gente bater um papo, eu acho que desenvolvimento é não deixar os outros para trás, né? Não deixar os direitos para trás. Desenvolvimento é andar todo mundo junto. O ano passado, eu fui ouvir o prefeito de Londres, o Sadiq Khan. Extraordinário. E o Sadiq, veja bem, um muçulmano, formado em Oxford, ele era um advogado, virou prefeito de Londres, foi eleito prefeito de Londres, com os maiores índices de aprovação. Ele é disruptivo. Ele é disruptivo. E ele falou uma frase muito bacana, ele disse assim: nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a gente deixou muita gente para trás. Falando da Europa, falando da Inglaterra, do Reino Unido. A gente deixou muita gente para trás. E essas pessoas que ficaram para trás ficaram com muito medo. E ficaram com muita raiva. Então ele dizia, e eu quero que daqui para frente Londres seja uma cidade para todos. Desenvolvimento tem que ser para todo mundo. Quando só poucos podem fazer, isso tem nome, chama privilégio. Porque quando todos podem, chama direito. E a gente não constrói uma nação sem direitos. Uma nação não é construída por privilégios. Não funciona assim. Nunca funcionou. Em lugar nenhum do mundo. Então acho que essas tecnologias, elas estão aí para ajudar a todos. São muito bem-vindas. Mas não é para deixar ninguém para trás. Não se faz desenvolvimento sem inclusão de direitos, sem inclusão de pessoas. Né? Muito obrigado.